Amém, graças a Deus. Estamos de volta aqui para mais um vídeo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, graças a Deus. Essa é a nossa quinta aula do nosso curso básico de teologia, disponibilizado aí de forma gratuita pela internet. Amém? Estamos aqui pelo YouTube e a aula hoje, o título da nossa aula é A Natureza de Deus. Amém? Glória a Jesus. Nosso conhecimento sobre Deus é muito pouco, muito limitado. Mas o que dele sabemos é por meio da sua palavra escrita, a Bíblia, e por meio da fé. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Da mesma forma, se não podemos com os braços abarcar uma montanha, podemos ao menos, pela vista, ter dela um conhecimento parcial. Pisamos no solo da terra, mas não podemos ver todo o mundo, toda a terra. Assim é Deus. Não podemos ver a sua grandeza, pois só o conhecemos parcialmente. Amém? Ninguém conhece Deus integralmente, né? Ninguém explica Deus. Ninguém pode explicar Deus. Nós estamos apenas trazendo aqui o relato que a Bíblia nos proporciona, nos mostra e que nós podemos entender a partir dela, a partir da revelação de Deus. Amém? A natureza de Deus mostrada pela Bíblia, sua natureza pela Bíblia. Em primeiro lugar, Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo de número 24. Deus é luz, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, e o versículo 5. Deus é amor. Deus é caridade, traduzido nas nossas Bíblias, que é amor no original. Quem está em caridade, ou seja, em amor, está em Deus e Deus nele. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4 e o versículo 16. Sua natureza em geral na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus é paz. Paz. Romanos capítulo 15, versículo 33. Também Romanos capítulo 16, versículo 20. Também Filipenses capítulo 4, versículo 9. Deus é fiel. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Deus é sábio. A Bíblia vai dizer que Deus é sábio. Romanos, capítulo 16, versículo 27. A Bíblia também nos diz que Deus é amor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 11. Também diz-nos a palavra de Deus que Deus é misericórdia. Romanos, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia nos diz ainda que Deus é poderoso. Evangelho, segundo escreveu o discípulo Marcos, no capítulo 14, versículo 62. A Bíblia também nos diz que Deus é luz. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5, e também que Deus é Espírito. Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 24. Todos esses atributos divinos, além daqueles que sistematicamente chamamos de atributos naturais e morais, são inerentemente ligados à natureza,
plena do seu ser. Amém? Deus é o único princípio. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Os biólogos, cientistas, vêm por muitos anos estudando a origem da vida na Terra, mas ainda continua sendo um mistério para todos os que procuram a origem da vida. Ora, se a vida humana terrestre continua sendo um mistério, quanto mais a origem da vida espiritual do ser eterno. Amém? Sua origem. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Amém? Então nós não podemos especificar a origem de Deus, conforme está lá em Isaías, capítulo 43, versículo de número 13. A palavra origem só se aplica às coisas criadas. Ao pensarmos em qualquer coisa que tem origem, não estamos pensando em Deus, não estamos pensando na pessoa de Deus, não podemos colocar aqui Deus junto desse contexto. Deus, ele é autoexistente, isto é, ele existe em si mesmo, enquanto o homem e demais criaturas são aloexistentes, isto é, foram criadas, são criaturas, foram criadas. Deus, ele é o Criador, enquanto o homem, ele é apenas uma criatura. Amém? A fé não se preocupa em provar a origem de Deus, e sim a sua existência, porque sabemos que ele existe de fato. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Quem crê em Deus não quer provas que ele existe, mas quem não crê em Deus não quer provas que ele existe. Toda vida ou forma de existência está em Deus e vem de Deus, procede de Deus, seja a forma mais primitiva de vida consciente ou a vida altamente inteligente e autoconsciente, consciente de um serafim ou de um outro poder angelical. Nenhuma criatura tem vida em si. Toda a vida é dom de Deus, procede de Deus, é um dom gratuito de Deus, ou seja, procedeu de Deus, foi Deus que deu. É um presente inefável de Deus. Do modo inverso, a vida de Deus não é dom de outrem. Se houvesse outro do qual Deus pudesse receber o dom da vida, ou qualquer dom, esse outro é que seria de fato Deus. Amém? Glória a Jesus. A vida procede de Deus. Amém? Nós encerramos por aqui essa aula, porque eu estou fazendo por partes, para não ficar enfadonho para os amados irmãos. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Se você quiser solicitar o seu certificado, o WhatsApp ele vai ficar aqui abaixo no primeiro comentário desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.